teu caso, exatamente, tu eras editor do telejornal na altura em que o Diniz Alves fez o estudo. Exatamente. Agora estás nas regiões, não é? Exatamente. E esse problema também se passa no noticiário regional? Passa, como dizia o Paulo, quer dizer, os jornais... Tivemos aqui o caso do Hospital de Guimarães, que é... Exato, quer dizer, no caso dos noticiários regionais, talvez mais em relação aos jornais do que à rádio, embora eu pense que, por exemplo, eu quando posso e tenho a oportunidade, a Rádio Renascença, a Antena 1 tem espaços de informação regional que eu gosto de ouvir e seguir e é um bocado aquele vício de ir ali à procura de qualquer coisa que possa depois, porque nós temos também aquela faculdade e aquele privilégio de poder depois transformar algo que é mais estático, no caso dos jornais, e com uma dinâmica diferente no caso das rádios, em algo de mais apelativo, que é no fundo a imagem que pode vender a história, entre aspas, de uma maneira mais apelativa, diferente e suscitar maior interesse por parte das pessoas. Voltando agora ao tal caso da investigação, meios faltam sempre, a gente queixa-se em relação a tudo, que faltam imensos meios, mas eu nem sequer punha tanto o problema em relação aos meios. Quer dizer, nós vivemos hoje em dia, tão assoberbados pela agenda, pela atualidade, pelos tais jornais enormes, pelo facto de estarmos constantemente com notícias no ar, quer dizer, já não só nos dias especiais ou nos acontecimentos de grande significado, porque hoje temos a SIC Notícias, temos a RTPN, que estão ali a ter notícias hora a hora. E a RTP desde as 6h30 da manhã. Vai-nos sobrando cada vez menos tempo para parar, porque para investigar, eu pelo menos acho que às vezes é preciso parar um bocadinho para pensar as coisas, para ir à procura delas, para tentar tirar às vezes de uma pequena coisa algo de mais significativo. Aliás, nós fizemos um programa, eu não sei se vocês viram, com o Jacinto Godinho, da RTP, exatamente, que tem também uma tese de doutoramento sobre o jornalismo de investigação. E é um jornalista que está habituado a fazer investigação. E de facto é uma lacuna hoje em dia em todos os canais de televisão, a chamada grande reportagem. Pronto. Embora eu tenha a impressão que vai regressar por algumas amostras. Sim, é possível, mas pegando, por exemplo, no exemplo do Jacinto, e há outros, quer dizer, são de facto poucos os jornalistas que se dedicam exclusivamente à investigação, porque também a própria máquina da empresa quase que não lhes permite, ou das empresas não lhes permite que dediquem esse tempo, porque há aqui digamos, uma balança que é quem normalmente tem o ónus de chefiar precisa muito, portanto, de preencher os seus espaços e de tal produção constante de notícias. O jornalismo de investigação é uma coisa mais lenta, naturalmente, precisa de tempo, mas nós precisamos que nos deem notícias e, às vezes, temos um bocado o defeito de encarar o jornalismo de investigação ou o jornalista de investigação como alguém que está parado e que não está a produzir. Exatamente. Não está a produzir, Fernando, o que é um erro, mas quer dizer, a prática do dia-a-dia leva-nos... Mas, Fernando, vocês os dois que são editores devem ter essa experiência. Hoje os editores são muito também gestores de pessoal, em distribuir serviço. E ainda por cima com a necessidade, em alguns casos, na imprensa talvez, não sei, conheço um ou dois casos, em ter de apresentar resultados e quanto mais poupar, melhor, mais o patrão valoriza. E isto é muito perverso, não é? Não, quer dizer, isso é um orçamento para a investigação... Isso é um facto, quer dizer, seja para a investigação, seja para outros... Não há trabalho, não é? Eu, felizmente, quer dizer, ainda não chegámos a esse ponto. Penso que lá chegaremos de ter que trabalhar simultaneamente com as notícias de um lado e com o orçamento do outro, a ver se há dinheiro, se cabe. Já se falou nisso. É bom que isso seja, mas que pelo menos não haja um poupar mas assim... Mas agora é assim, devo dizer, quer dizer, do ponto de vista, independentemente de felizmente não termos chegado a isso, é um facto que chegamos a um ponto em que eu próprio, de cada vez que tomo uma decisão, penso imediatamente nos custos que aquilo tem. E se vale a pena dar um determinado passo em função do custo que esse passo vai custar. Quer dizer, intuitivamente já estamos... Em vez de se pensar no benefício público que essa informação e que esse trabalho trará, olha-se para o custo. Isso é um pouco perverso, era o que eu dizia. É perverso, mas infelizmente... É a noção da informação como mercadoria e não como bem, não é? Claro. Fernando, temos que andar um pouco depressa por causa de vermos ainda as peças. O que eu te queria perguntar era o seguinte, voltando à questão, ao problema que a tese do Diniz põe mas as televisões
televisões também não influenciam os jornais. Do princípio, quando apareceram as privadas, eu tenho, enfim, não só neste programa, mas, enfim, dos próprios estudos que faço, há uma grande influência, logo nesses anos, de 92, 93, 92, a imprensa tabloide, as revistas, depois as televisões, a privatização, os canais privados, vieram influenciar a agenda dos jornais. Isso, pelo menos, há exemplos disso, sobretudo nas manchetes, nas primeiras páginas, muito viradas para a exploração da imagem, a fotografia, a cor, etc. No teu caso, com a tua experiência pessoal, onde é que tu vês a influência da televisão, apesar destes mimetismos de que o Diniz apurou? Bom, a influência é total. Eu pecava no que disse o Fernando. O que ele descreveu em relação à lufa-lufa das televisões é assim nos jornais. E é assim nos jornais de forma acentuada por causa de um dilema de opções que é permanente. Que é opções dos editores e das direções? Opções do ponto de vista editorial globalmente. Sim. Temos produção própria ou há um conjunto de acontecimentos ou de temas que nós não podemos deixar de tratar porque os outros também tratam. Pois. Isto é, a pressão concorrencial de ser diferente tem custos não só do ponto de vista de esforço pessoal, como de custos efetivamente financeiros, que não me preocupa, não quero falar sobre eles. Isto é, tem custos até no sentido de um jornal vai para as bancas e aposta num conjunto de temas de primeira página que não tem nada a ver com o concorrente direto. E dá esse passo? Ou tem que ter alguma coisa de semelhante do tal mimetismo, do tal contágio até? A ideia de que se os outros trataram, nós não podemos deixar de tratar. E as televisões têm aqui um papel importantíssimo. Que, nesse balanço... Servem de gancho, servem de gancho. Ou seja, os jornais hoje não se fazem em termos de produção final sem ouvirem os últimos noticiários, últimos em termos úteis do ponto de vista do deadline dos jornais. Exatamente. Ou seja, os jornais das 9, das 10... Muito bem. Vamos saber como é que é na TVI. Temos um depoimento do António Prata. Vamos saber como é que as coisas se passam na TVI. O critério para repetir uma notícia, primeiro, às vezes não repetimos a notícia. A notícia é trabalhada, se é um assunto de atualidade, de importância. Por exemplo, o caso hoje, temos uma explosão no Porto com vítimas. Não vamos repetir a notícia da UMA porque vai haver desenvolvimentos durante a tarde. Sabemos que a polícia está a investigar as causas, portanto há uma série de dados que ainda não são definitivos. Portanto, às 8 essa peça não vai ser, poderá ter alguns planos, algumas imagens, as que foram utilizadas à 1 da tarde, mas vai ser uma peça nova. Agora, há dias em que toda a informação se esgota e, portanto, a peça que vai para o ar às 13 horas, por muito esforço que o jornalista ponha na peça, quer dizer, não há nada a acrescentar, não há, em termos de imagem, nada de novo, em termos de informação também não. Mas a notícia continua a ser importante, ou porque foi um acidente, ou porque é uma informação de natureza política ou de natureza económica, e justifica-se repeti-la às 8 da noite. Portanto, desde que não haja nada a acrescentar à notícia, seja de que natureza for, repetimos sem qualquer problema. Quer dizer, não há razão para não a repetir, desde que seja uma notícia. Não é de todo custos. Nós, se há sítio onde não olhamos aos custos, desde que justifica, obviamente, é na informação. E o repetir uma notícia não é nunca um problema de custos. É, como digo, é o facto de não haver nada de novo a acrescentar e de essa notícia que era importante, ou que é importante às 13 horas, pelo seu impacto, seja em que era for da sociedade portuguesa, justificar editorialmente ela ser ainda uma notícia viva, uma notícia importante e, portanto, voltamos a pô-la no ar às 8 horas. É uma decisão editorial. Agora, se a repetimos é porque não há nenhuma maneira de melhorar, de acrescentar, não há nada que coisa. Agora, há outras notícias que às vezes repetimos e às vezes há uma segunda peça a complementar essa notícia. Se justifica uma opinião, isso é que pode acontecer, mantemos a mesma notícia que entrou às 13 horas. A parte factual não há nada, mas pode haver um comentário, pode haver um enquadramento, pode haver, então sim, às vezes o próprio tempo, porque às vezes também não há tempo às 13. Quem diz às 13 diz às 20 horas, às vezes acontece... A notícia vai para o ar às 20 e pode ser repetida, usando a sua expressão, às 13. E devo dizer que, enfim, não tenho aqui uma contabilidade, mas não é... Não sei dizer a porcentagem, mas é uma porcentagem relativamente baixa de notícias que nós repetimos de um jornal para o outro. Às vezes procuramos sempre acrescentar alguma coisa.